Bom, vamos falar agora, já que estamos na Semana da Criança, vamos falar hoje de consumismo infantil. Em época de datas comemorativas, né, doutora? Os pais enchem as lojas para atender os desejos dos filhos. Excessos quanto aos pedidos das crianças acontecem frequentemente. Isso se deve à forte influência que o consumo exerce sobre as crianças. Doutora Jane, como lidar com esse consumo exagerado das crianças? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Então, esse consumo, quem sai em qualquer loja ou supermercado consegue perceber, né? O pedido é frequente e em praticamente tudo que eles enxergam pela frente, eles têm essa vontade porque eles querem comprar, eles querem adquirir. Mas aí que a gente vai estar conversando que cabe aos pais ser o filtro disso. Porque o consumo está exagerado tanto nos adultos quanto nas crianças, né? Eles são um reflexo do que a família vive. Então, tem os dois lados também. Tem a questão da sociedade e tem a questão do que a família também tem consumido. Ou seja, os pais também acabam sendo o exemplo, né? Se os pais são consumistas... Eles se tornam facilmente consumistas. Até porque, geralmente, quando os pais saem, pode observar, eles saem, por exemplo, a um supermercado. A criança vai junto, no supermercado não existe só gênero alimentício. Existem brinquedos, existem eletrônicos, existem revistas. Então, eles já começam ali fazendo o pedido do que eles desejam. Se eles forem a um shopping, também. Se eles forem na rua, também. Por quê? Porque em todo lugar há algo para se consumir. É difícil um pai e uma mãe que saia de casa e que não compre absolutamente nada. Se sair para a praça, vai tomar um sorvete. Se não tomar um sorvete, pode comprar alguma coisa, porque passou como se chama? Um algodão doce vendendo, passou um brinquedo, passou alguma coisa. Então, essa é a questão dos pais estarem vendo e lidando, né? Muito bem, doutora. Por que as crianças hoje, por exemplo, trocaram aquelas brincadeiras mais saudáveis por eletrônicos, por brinquedos modernos, pela própria tecnologia? Nossa, essa pergunta é muito interessante, Tiago, porque existem várias razões para ela estar acontecendo. Uma das que eu vejo principalmente é a questão da segurança nas cidades, que diminuiu, né? E com isso é mais seguro a criança estar dentro de casa. Os pais, a maioria já hoje em dia mora em apartamentos, né? Então, se não tem um playground no próprio prédio, acaba não deixando o seu filho ir à rua, por questões de segurança e também tem mais outras questões. Então, a segurança eu percebo que é um elemento. Segundo elemento, os pais acham mais seguro estar em casa, num computador, num laptop, num iPhone, porque eles parecem que estão em total segurança, estão dentro de casa, perto de nós, sem enxergar toda a questão de perigo que existe no próprio uso da internet, né? Mas aí eles acham que está seguro, enquanto isso o pai pode ver o seu jornal sossegado, a mãe pode ver sua novela, pode encaminhar as coisas do dia seguinte, as mães que trabalham mais, e também fica essa facilidade. A outra questão que eu vejo, eu brinco com os pais no consultório, se eles ainda sabem brincar. Eles esqueceram de brincar, eles não sabem mais como é que brinca, eles não sabem mais fazer um estímulo e um incentivo para a criança vir brincar com eles. Então, uma hora porque está cansado, uma hora porque tem um programa favorito, uma hora porque não está com disponibilidade para isso e as crianças estão crescendo. Quando chega na adolescência, eu sempre falo para os pais na terapia familiar, você quer saber quem são os amigos do seu filho, aonde ele vai, que horas ele volta, o que ele vai fazer. Se você não começou perguntando isso desde pequeno, não é na adolescência que ele vai te falar. A comunicação começa de pequeno e para você saber quem são os amigos do seu filho, as amigas, comece convidando de pequeno. Leve eles a um parque brincar, chame eles para dentro de casa que você vai conhecendo, né? Mas agora nós vamos continuar falando com a Giane sobre o consumismo infantil. Falávamos antes que as crianças estão substituindo, né, Giane? O que aconteceu para que houvesse essa troca, embora você já tenha falado um pouquinho antes no primeiro bloco? Então, a questão dos eletrônicos em geral, né? Teve até uma pesquisa de umas psicólogas em São Paulo, colocando para as crianças as opções de comprar e de brincar. E elas escolhiam mais frequentemente o comprar. Ou seja, o brincar de comprar já está mais sério do que o próprio brincar. E a questão dos eletrônicos, a gente tem que lembrar que é a primeira vez da humanidade que se lida com tecnologia. Então, isso para o cérebro é algo altamente estimulativo, estimulante, né, eu diria. Então, é muito atrativo. Quando você começa a usar de um eletrônico, na verdade, todo mundo fala, você não consegue ficar pouco tempo. Quando vê, você já começa a ficar
fica muito tempo, fica entretido muito tempo. Então, a questão dos eletrônicos tem um lado altamente atrativo, tem o lado da questão da segurança e do próprio consumo, como a palavra diz. Consumir no sentido de dar um fim. As pessoas, hoje em dia, a gente sabe que os eletrônicos duram muito pouco tempo, então, a troca já é quase automática, porque ou ele vai parar de funcionar, ou porque já veio um modelo mais moderno. Já veio outro mais moderno. Inclusive, às vezes eu fico até meio... me causa um estranhamento quando eu vejo crianças com menos de 10 anos com iPhone. E aí eu perguntaria, para que ele tem um iPhone? Né? Então, aí os pais pensam, porque ele pediu, porque eu posso comprar, porque é bonito, porque é legal. Tá, mas isso tudo são porquês que não levam a uma necessidade. Justamente, o teu estranhamento é o meu. Eu já estive numa loja de celulares para ver do conserto de um celular e os meus filhos tocaram o terror lá. Mãe, olha esse celular, olha esse aqui, que maravilhoso, você precisa comprar um desse aqui para nós dois. E os dois com 6 anos e 8 anos. Eu olhei para eles e falei, eu não vou comprar celular para vocês. Vocês não precisam de um celular. A gente precisa porque a gente se desloca e daí está no ônibus. Não, o motorista tem o celular. A escola tem telefone, a casa tem telefone. Então, essa questão de necessidade e de vontade está faltando essa peneira. Me parece que às vezes existem aquelas compensações. Eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho a semana, eu não consigo brincar, não consigo dar atenção para o meu filho, então eu vou comprar o que ele pedir. Comprar o que ele pedir. Isso existe, é muito comum. A culpa, ela tem um mecanismo de fazer compensação. Então, se eu me sinto culpado por algo, eu vou tentar compensar para a culpa diminuir. E, na verdade, isso só acarreta mais problemas ainda, porque mais sozinhas essas crianças se sentem, com menos atenção elas se sentem, por mais que naquele momento a euforia de ganhar aquele presente que elas pediram parece que vai ser o máximo, né? Quando você vê o quarto de uma menina, Tiago, com 40 Barbies, eu pergunto, ela brinca com a Barbie? Não, ela faz coleção, diz uma mãe para mim. Então, fazer coleção, comprar só porque quis, comprar só porque podia, não são critérios que levem a criança a desenvolver um consumo responsável, um consumo inteligente, que ela pense e reflita se realmente ela precisa aquilo, né? Muito bem, doutora. E como conseguir este meio termo? Porque, infelizmente, não tem como não consumir. Isso mesmo. Até porque as crianças recebem um estímulo diário, seja através da televisão, da internet, do rádio, enfim. Mas como conseguir esse equilíbrio para que as crianças não deixem de ser criança, para que elas consigam brincar e para que elas também consigam desfrutar das coisas que o mundo oferece? Então, eu vejo várias opções aí, Tiago. Então, a primeira delas é os pais lembrarem do próprio consumo, só se ensina o que se sabe. Então, eu não posso ensinar meu filho a consumir menos. Se eu consumo muito, ele vai olhar e vai dizer, mas por que você pode comprar e compra tudo isso e eu não posso, né? Então, primeiro o exemplo, que carrega montanhas, né? Segundo, a questão de, por exemplo, agora está chegando uma data especial, dar presente somente em datas especiais. Isso também se perdeu, né? Por que na minha época, eu já posso falar assim, que eu já fiz 30 anos, ganhar um ovo de Páscoa era o máximo, porque era um ovo de Páscoa. E era só naquela data? Só naquela data. Hoje, chocolate você come o ano inteiro. Isso mesmo. E ganha, como já aconteceu com os meus filhos, 10 ovos de Páscoa, porque ganharam de cada padrinho, de cada tio, de cada avô. E aí somou um total de 10. Aí eu fiz uma reunião com a família e falei, não dá mais. A próximo ano, aí selecionei, né? Cada ano um padrinho dá um ovo e dá só para o seu afilhado. Porque senão vira um consumo exagerado. E o principal que eu vejo, Tiago, é então, dar em datas especiais para que fique significativo. E o segundo ponto é assim, tudo que a criança vê, ela quer. Então, eu falo a técnica do aham. Mãe, eu quero isso, olha que legal. Aham. Mãe, olha aquilo ali que legal. Aham. Aí, mãe, olha aquilo lá. Ótimo, Por quê? Porque aí eu estou dizendo para ele, sim, eu estou te ouvindo. Sim, é legal. Não significa que eu vá comprar, né? E aí, ao fazer uma lista, que também para o Dia da Criança a gente fez, tudo que eles gostavam eu anotei. Então, próxima data, agora vamos fazer a seleção do que realmente você vai escolher. É uma coisa só dessa lista toda. Bacana. O que eu vejo disso tudo é que esse consumismo todo se reflete
muito depois das pessoas adultas. Né? Reflete-se bastante. Eu, por exemplo, não era consumista, até porque a minha família não tinha condições para dar, mas eu não tinha aquele exagero que nem hoje a gente vê. E eu me tornei um adulto consumista. Mas o que a gente vê hoje, por exemplo, é que boa parte desse consumo se reflete lá na frente depois, né? Em adultos consumistas, cheios de problemas, enfim, que nós mesmos acabamos criando, né, desta forma. Pequeno. Exatamente.